musical maravilhoso aqui com a nossa Petra, a nossa queridíssima artista de palco. Eu espero que vocês tenham divertido porque eu adorei. Passamos então à nossa próxima convidada, ela que é Simone Mustafá, ela que por amor mudou de país e de religião. Vamos então para a nossa videochamada a partir do Egito. Simone, muito boa tarde e muito bem-vinda. Muito boa tarde para vocês todos. Eu agradeço imenso o convite. Muito obrigada de coração. Obrigada a nós, Simone. Uma história muito bonita que chamou-me bastante atenção, é a sua, não é? Eu sei que viveu 24 anos aqui em Portugal, é brasileira, mas viveu 24 anos em Portugal. Entretanto, hoje está a viver no Egito, não é? Onde descobriu o amor e também a paixão pela cultura e religião islâmica. Podes-nos contar como é que isto tudo aconteceu? Foi um pouquinho ao contrário, não é? Primeiro a religião e depois veio o amor. Assim, eu vivi sempre em Portugal desde a infância e tive base da religião católica, não é? Normalmente, como todos em Portugal, quase todos. Depois houve o retorno ao Brasil, meu pai faleceu e eu estive também um tempo no Brasil e tirei curso no Brasil. Então, eu tenho as duas nacionalidades e tenho curso dos dois países, estudos dos dois países. Então, eu estava muito sozinha, eu assumia a família, meu irmão militar, tinha um irmão que estava prestes a casar e a minha mãe viúva, não é? Então, eu assumi tudo e fiquei já no Brasil e continuei a trabalhar de sol a sol. E os poucos momentos que eu tinha sozinha, eu ficava na internet, no computador, fechada no quarto, e foi assim, não é um momento meio depressivo, não é? Mas é um momento reflexivo. Sim. E a partir daí eu comecei a ler, eu lia muito em inglês. E a partir daí eu comecei a descobrir a religião islâmica. Até porque eu fazia estudos no Brasil, na Universidade do Brasil, e eu tinha amigos árabes, porque o Brasil tem uma grande colônia árabe. E então aquilo me despertava, elas fazendo o Ramadã em jejum e nas provas e nas aulas. E eu comecei a ler em casa, resolvi procurar uma mesquita perto de casa, comecei a ter aquele entusiasmo e eu descobri em inglês, porque em português tem algumas coisas, mas não tão específicas sobre a religião. E eu acho que eu encontrei muito mais em inglês e mesmo relatos de outras pessoas que iam com o que eu pensava também, com os meus ideais. E eu não me adequava mais à sociedade brasileira porque eu tinha tido uma base totalmente portuguesa. Então, eu não me sentia brasileira para nada. Então, eu ficava sempre dentro de casa, só gostava mesmo era da comida. Isso a gente não esquece, né, da infância. A comida brasileira tem poder, não é? É uma culinária bem vasta, né, que engloba todas as outras colonizadas, né, tanto a Itália como a portuguesa, existe várias dentro de um só país. Então nós temos múltiplas cozinhas. Então eu a partir daí comecei a ter esse gosto e eu me converti sozinha. E a partir desse momento que uma pessoa é convertida, qual é o problema de uma mulher muçulmana? A mulher muçulmana só pode casar com muçulmano. Ela não pode casar com um cristão ou com... Já o homem pode, né? Então, isso leva a que a gente se posicione mais para esses lados, para procurar não procurar, mas você não olha mais aos outros. Você tem que ter aquela mente que você só pode estar com um homem muçulmano. E eu, nesse momento, eu tive essa consciência e eu também estava aprendendo a língua árabe, que eu fiz 3 meses de alfabetização no Brasil. E, na época, eu estava com ideias de ir para Dubai trabalhar como dentista. Eu e um grupo de brasileiros, dentistas também, éramos uns 5. E nós tínhamos já tudo preparado e estávamos à espera, porque era muito complicado naquela época, uns 6 anos atrás, a gente ia tentar, as coisas na internet não estavam muito boas para os lados do Dubai. Não. Eles têm uma plataforma completamente difícil de você seguir os 7 passos. Eram os 7 passos, eu não saía do 7º. Mas, enfim, enviei tanto papel, enviei tanta coisa, traduzia documentos. E, enfim, nisto, eu estava também no Facebook em grupos de médicos, dentistas, árabes. Não só árabes, acho que era um grupo de vários países, mas a maior parte eram árabes, porque estudavam em várias partes do mundo, especialmente na Rússia e na Ucrânia, e eu conversava ali naquele grupo sobre casos, né? A gente trocava ideias sobre
casos, eles faziam tipo escolha múltipla o tempo todo, ainda existe esse grupo. E então tinha muito relacionamento assim com o pessoal da própria religião e da área. E numa destas, o meu marido aparece assim do nada, me sugerindo que se eu não queria vir trabalhar durante uma semana e fazer férias ao mesmo tempo no Egito. Aí eu achei assim, essa cantada, como a gente diz no Brasil, né, é meio estranha. Mas eu achei que era mesmo brincadeira dele. Mas depois ele continuou insistindo. Ele dizia, eu sou médico aqui, eu posso te arranjar para você vir fazer um estágiozinho de uma semana, você passa férias aqui, eu arranjo tudo para você e você ainda ganha alguma coisa com isso. E eu comecei a gostar da conversa dele. Esqueci Dubai. De repente, as pirâmides tornaram realidade. Mas eu nem me lembrava do Egito, sabe? Aquilo que a gente estuda na escola, dos faraós e tal. É basicamente a imagem que temos do Egito, não é? O Egito é muito mais do que isso. Mas, e principalmente os filmes também. Somos a ver filmes e documentários, é sempre muito a base das pirâmides e das múmias. Dos faraós. Exato. Ou então, Moisés no Egito. É a história bíblica. Sim. Então, eu continuei conversando com ele. Eu sei que um dia ele resolveu, não mais que 3 semanas, pedir em casamento. Por quê? Porque os muçulmanos também não podem andar em cima do muro, não é? Não podem estar ali indecisos. Eles têm que ou casa ou não. Ou não. Porque eles não têm namoro. Isso, não há namoro. Existe você, quando já é crescida, né, digamos assim, é independente, você ainda pode conversar, porque você sabe liderar uma mulher enfrenta um homem. Sim. Na religião, porque tem países que são extremistas e a mulher não pode conversar sequer com o homem. E isso também não é bem assim, até porque o Egito é bem aberto, embora as pessoas pensem que não, é conservador, mas ele é aberto. Ele é conservador. Mas, Simone, quando diz Egito, nós aqui, eu acho que vamos tentar nos focar um bocadinho também na parte do islamismo, que eu sei que é uma grande paixão que descobriste, apesar de teres crescido com uma outra religião, que foi a católica. Descobriste o amor pela cultura e religião islâmica. Esta que é uma cultura e religião que tem sofrido bastante preconceito. Muito. Exato. Mas a tua ideia aqui, principalmente o surgimento da além das pirâmides, é mesmo para desconstruir vários mitos e tabus em torno da religião e cultura. E se vamos a falar um bocadinho do Ocidente, que foi exatamente onde... As pessoas acham isso impossível. Sim, 24 anos a viver em Portugal, deves ter notado também que, pronto, principalmente no Ocidente, há assim ainda muitos tabus em torno da religião, mas também muito fruto daquilo que nós vemos, muito fruto daquilo que é passado e que muitos islâmicos praticam em nome da religião. Daí eu tentar perceber esta paixão como é que surgiu. Tu já tinhas uma noção do que era o islamismo? Conseguiste mudar algumas percepções que tinhas e que percebeste que era errado? Esta má imagem que nós temos é geral ou é em algumas partes? Como é que isto acontece? Olha, eu acho que eu fui sempre uma pessoa muito aberta, talvez porque desde cedo eu comecei a emigrar, não é? O primeiro país, quando eu fui para Portugal, foi Marrocos. Eu parei em Marrocos. Então, eu já achei estranho aquelas roupas, mas talvez... é destino, não é? Sim. E aí, o que acontece é que eu peguei e esse gosto, o que me mais surpreendeu quando eu cheguei ao país islâmico mesmo, foi o fato de que eu vi mulheres fazendo de tudo. Para mim, a mulher era muito presa. E não é verdade. Esse foi o maior tabu. Agora, o tabu do terrorismo, eu acho que eu nunca tive, assim, completamente achando que todos eram. A minha maior preocupação era eles não aceitarem outras religiões, como os cristãos, porque, por exemplo, a minha família é praticamente cristã. E então isso era o maior tabu que eu tinha, assim, maior medo, ou até não sabia mesmo, não tinha conhecimento. Agora, essa parte de achar que todos eram terroristas ou que o terrorismo se esconde atrás, eu já tinha essa noção. Por causa dos grupos que eu tanto conversava com eles, especialmente os iraquianos, eles me explicavam muito sobre essas coisas. Então, eu desconstruí rápido essa parte do... Eu não gosto de discriminar ou sem ver primeiro, sem saber. Sim. Não é? Então, eu nunca tive. Eu tive mais essa parte, assim, de que a mulher... Como é a vida da mulher islâmica, né? No país islâmico. Porque no Brasil é muito fácil ser brasileira e vestir um véu, apesar de haver também discriminação contra o véu. Eu passei discriminação nos 2 continentes, não é? Especialmente em Roma.
Mas aí é explicável, desde o 11 de setembro que isto aí agora piorou. Mas eu acho que é uma situação que as pessoas... Por exemplo, os alemães vêm muito para cá e os italianos. Eu não sei como é que a cabeça do italiano ainda está tão fechada quanto a isso. Porque aqui a maior parte dos turistas, os maiores turistas a virem para cá são os italianos e os alemães. Então, se calhar a questão do preconceito não é assim tão geral, não é? Mas tocaste num ponto, Simone, que é a questão da tua família. A tua família é religiosa e tu agora és muçulmana. Como é que é essa vossa relação? Olha, eu só tenho uma tia, assim, da parte da minha mãe, mas também pela idade, talvez, que fala muito... no início do casamento, ela dava uns alertas, assim, ele vai te bater, essa religião é estranha, porque ela não entrava na cabeça dela. Mas eu consegui quebrar um pouco do tabu dela, porque o resto da família não teve problemas. Graças a Deus, a minha família tem um bom relacionamento com a cultura, com os egípcios, e eles vieram ao meu casamento. Eu fiz questão que a minha família viesse, meu irmão, para me honrar, porque na falta do pai, o irmão substitui, não é? E então, apesar de eu ser independente, trabalhar, era uma honra vir uma parte da família, não é? Claro. E então, o que acontece é que, quando eles vieram aqui, eles amaram o Egito. E eu trouxe esta tia. Eu trouxe a tia na bagagem. Eu trouxe a tia na bagagem para tentar mudar um pouco da cabeça dela. Ela, às vezes, ainda toca lá naquela história da religião, começa a fazer orações lá, a maneira dela, para todos aqui mudarem também de religião. Olha só, mudar o país islâmico todo é difícil. Daria muito trabalho. Pelo visto, ela se divertiu muito no deserto, porque o meu marido fez as honras do país e levou todo mundo para fazer uma excursão no deserto antes do casamento. 2 dias antes do casamento, nós estávamos no deserto do Saara, em pleno oásis, em inverno, toda a família lá, dormindo em tendas, porque ele fez questão, era uma risada de manhã à noite. Até hoje a família nunca mais esqueceu isto ficou gravado de tal forma que hoje todos querem voltar, querem vir ao Egito, amam o Egito, porque é aquilo, depende da primeira impressão que fica, não é? Exatamente. E então, eles nunca pensaram assim, eles são terroristas, pelo contrário. Eles amaram tudo, gostaram muito do que viram. O único problema realmente é eles terem aquela consciência ainda, às vezes, eles e outros, a vida é mais presa, as mulheres são muito recatadas, elas não têm liberdade, não há liberdade de expressão nestes países. O que faz a liberdade de expressão aqui, neste momento, não só aqui, é o governo, não tem a ver com a religião, né? Porque a religião não te proíbe de trabalhar, não te proíbe de você falar, não é? É os governos e os governantes. E então daí é que surgem esses partidos extremistas e saem fazendo estragos em todo os outros países. E como os árabes eles já têm uma cultura de luta, uma cultura assim, eles são patriotas, eles não resolvem tudo eles querem resolver tudo quase sempre na guerra. Por quê? Porque eles vão tentando conversar. O Egito agora até tem muito bom, tem assim um nível bom assim de conversa, em relacionamentos exteriores. Por quê? Porque ele está tentando manter a religião, mas ao mesmo tempo se modernizar naquilo que ele pode, né? Uhum. Sem levar a extremismos. Exato. Mas a política interna, às vezes, é que começa a trazer a fraqueza do país e aí infiltram-se outros que vêm de vários lugares e etc. Né? Como foi esse grupo terrorista que teve muito tempo para acabar, que foi o Estado Islâmico, né? E ainda tem aí alguns braços que sempre acabam voltando os alunos deles para infernizar. Mas aqui no Egito nós sentimos-nos seguros. Nós não temos esse problema com o terrorismo. Eles têm o combate ao terrorismo, né? Então eles têm um grupo de inteligência muito elevado nesses países, até porque ele está aqui com a fronteira com a Palestina, né? Uhum. Então, aquilo que me dizes, Simone, é que a mulher islâmica é uma mulher livre, é uma mulher que tem os mesmos direitos que o homem. Desconstruindo um bocadinho. Vamos focar os cinco tabus, que é um vídeo que inclusive está nas tuas redes sociais, no Instagram, para quem não segue, além das pirâmides do Instagram, tem informação muito boa. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre esses 5 tabus, porque infelizmente é essa imagem que nós, de fora, não é? Que não fazemos parte da religião ou da cultura, não temos esta noção e acabamos por abraçar e absorver sempre aquilo que é informação comum a que nos passam, é que a mulher islâmica
não têm direitos, não têm liberdade de expressão, não têm direito à educação, por exemplo, que eu acho que é um direito nosso nato, não é? Isso. Mas isto é mito, porque o próprio Alcorão, ele prega o conhecimento, que todos devem buscar o conhecimento. Tanto que esses países como aqui, o Egito, por exemplo, eu só soube dessas coisas depois que vim morar para cá. A mulher, ela é incentivada a estudar o máximo que ela conseguir, até para ter um diploma. Você, para casar, consoante o seu nível intelectual, você consegue um casamento melhor. Ou seja, um médico não vai casar com uma pessoa que está aqui, sem estudos, sem universidade também. Então, a mulher, ela tem que subir no escalão o máximo que ela conseguir também. Porque isso aqui é muito visto, o status educacional. Uhum. Então, é de valor o conhecimento, também pela própria religião que pede o conhecimento. Então, isso é errado em outros países que a gente está vendo agora, né? Nesse momento, não precisamos nem citar que as mulheres não podem ir à escola, não é? Mas isso é um absurdo. E todos eles têm níveis escolares, desde o técnico até maioridade de superior, não é? Superior. E isso é um erro, isso é já o primeiro mito. As mulheres estudam, trabalham, tem ministras, a ministra da Saúde é uma mulher, né? Ministra. Uhum. E não só, tem várias mulheres no parlamento. E elas trabalham, especialmente nas grandes cidades, não é? Desde as mais pobres, porque precisam de fazer alguma coisa para ajudar a despesa, e as que estão trabalhando porque tiraram cursos maiores, mais elevados. Mas existem uma grande parte que tem os cursos só para terem os bons casamentos e depois se dedicam à vida do lar. Elas mas é uma opção de trabalharem. Isso, mas é por opção. Por opção até por quê? Porque elas, antes disso tudo, têm a cultura também da mãe que tem que cuidar, a mulher islâmica, ela é livre naquilo, dentro do seu conceito, do conceito da própria religião, não é igual, a gente não pode comparar uma mulher islâmica com uma mulher ocidental, a liberdade dessa mulher e a liberdade dessa. Sim. Não quer dizer que a religião me trava, não, ela me molda, eu tenho que fazer de uma outra forma, mas eu faço. Eu vou à rua, eu vou conversar com o homem do supermercado, mas eu tenho que saber como converso com ele. Né? Uhum. Não é eu ficar de risos ou com muitos decotes ou ir para o supermercado com uma boca vermelha. Isso eu estou já distorcendo a parte da religião. Mas é mostrar que... Com certeza vai ter consequências. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bem. Uma última questão que eu não podia deixar de fazer, Simone, é sobre a mutilação genital feminina, que eu acho que também é uma questão que tu abordas na Além das Pirâmides, que infelizmente é muito associada também ao Islão. É uma prática de origem muçulmana? Olha, no Alcorão não existe nada escrito. Não é? O Alcorão é a mensagem de Deus direta. Depois, a religião é completada com os ditos do profeta, aquilo que ele ensinava e os seus amigos coletaram. Não é? Então, existem isso que se chama as hadis. As hadis são escritos que o profeta dava esses conselhos e falava. Em alguns hadis, não diretamente da palavra de Deus, vem dizendo da circuncisão feminina. Então, em alguns relatos do profeta ou dos amigos dele, indiretamente, falam da circuncisão feminina, mas indiretamente. Isso levou à interpretação por alguns povos, especialmente aqueles mais fechados, especialmente o pessoal de povoado, de aldeias, a interpretarem que tem que ser feito, que preferem fazer do que estar a desobedecer uma ordem de Deus. Entende? Sim. E então alguns praticam. Mas existe uma balança, isso que as pessoas precisam entender, que ainda não entenderam. Todos os países existe um órgão como, por exemplo, o Vaticano, não é? Vamos dar o exemplo porque é para eles entenderem. Sim. Os sheikhs aqui, eles não mandam na religião, eles são apenas os sábios da religião, estudiosos, que vão estar também junto com a lei no parlamento para defender ou tirar alguma coisa que está errado ou que não está favorecendo o ser humano. Não é? É como se fossem os juízes, no meio da religião, eles são um pouquinho juízes. Então, o que acontece? Começou a surgir há muitos anos já atrás aqui no Egito que isso daí não é bom para a mulher, por causa da pressão internacional. Né? O pessoal lá de fora estava falando que isso tem que acabar. E então o Egito foi um dos primeiros países, acabou, não é mais, é proibido no Egito. Neste momento isso é proibido. Mas existem pessoas que eu É proibido, mas constitui crime? Há uma lei que é aplicada? Crime, prisão, o médico, se for médico, ele perde a carteira. Okay. Ele perde a licença e, enfim,
Há uns 2 anos atrás, morreu uma menina de um povoado aqui perto, com 12 anos, porque os pais resolveram levar ela num médico já aposentado, e esse médico ele foi preso, os pais também, etc. E a menina faleceu com uma hemorragia, até porque aqui eles têm muita anemia, e eles às vezes não fazem nenhum exame, às vezes é uma pequena pele que eles vão cortar, mas a criança tem anemia, e aí acaba desvairando em alguma coisa assim, ou uma infecção secundária, né? E o que acontece é assim, em povoados, eles têm essa cabeça fechada, não adianta que haja lei, alguns, especialmente povos beduínos, povos que estão mesmo no deserto, que eles gostam de pensar da maneira deles, aí eles têm as leis próprias deles de tribo, e então eles não querem fazer a lei que o país decretou, eles vão, olha, você sabe quem faz? Sim, isso há sempre. Eu digo Simone, aqui em Portugal também ainda temos, infelizmente. O ano passado tivemos o primeiro caso a ser julgado. Então, essas crianças ainda são levadas porque os pais têm essa cabeça fechada. Outros porque, por exemplo, as famílias ainda têm a cabeça fechada e as tias ficam instigando a mais nova da família que acabou de casar e tem filhos. Não, mas você tem que fazer, E se Deus não te perdoa? Então, houve agora só para acabar essa história, é assim, então, aqui está a medicina, e aqui está o núcleo mais alto da religião no Egito, por exemplo, que aqui foi assim que aconteceu. Esse núcleo, ele expõe todo os ditos do profeta e dos seus amigos, os relatos que diz que supostamente faziam no passado, né? Algumas tribos, até mesmo antes da própria religião, faziam para assegurar que as mulheres iam virgens para o casamento. De qualquer forma, aí entra a medicina. A medicina, com a pressão internacional, começa a entrar em acordo, e estudo no parlamento, e diz, realmente, não faz bem para a mulher. Vai prejudicar o parto, vai provocar doenças com dores às vezes, que não são normais no próprio ato, no próprio relacionamento com o homem, vai prejudicar várias outras coisas, né? Então, a medicina provou que a parte religiosa não poderia continuar com aquela lei, imitando o passado, e um passado uma lei que não era ordem de Deus direta, né? Sim. Então, eles ficam pondo isso tudo na balança. O que é melhor? Porque nós temos uma parte no Alcorão diretamente, então, de Deus, que diz que ninguém pode fazer mal ao corpo, que ninguém pode mutilar o corpo, entende? E que ninguém pode fazer mal à humanidade. Então, nós temos que seguir primeiro aquela parte de Deus. Então, botando na balança, a medicina ganha. E ganhou, né? Exato. Então, todas as leis passam por essa balança. Às vezes as pessoas falam, não, mas aqui está predominando a lei Sharia. Só falam nisso. As pessoas não têm nem conhecimento do que é a lei Sharia. Dentro das ordens de Deus, assim como também tem na Bíblia, lá também está, por exemplo, não matar, não roubar, certo? Estou dando exemplos para ficar mais claro para as pessoas. Exato. Então, não matar, não roubar e essas pequenas passagens da Bíblia são consideradas lei. E então foi assim que tiraram essas leis do Alcorão e separaram no livro e dizem, e aqui está a lei toda, desde a concepção, a como você lidar com o seu corpo, a como você herdar as suas propriedades quando alguém morre. Então, eles tiraram tudo do livro e está ali. A lei Sharia é isso. Mas a lei Sharia corta a mão, corta... Simone, infelizmente o nosso tempo chegou mesmo ao fim, mas eu gostei tanto de falar contigo que eu vou-te deixar aqui um convite, temos que fazer uma live. Temos que fazer uma live, porque eu acho que tens informação muito importante para partilhar com pessoas como eu também, que minhas lives sempre passam de 1 hora. Não faz mal, as minhas costumam fazer 2 horas e meia, portanto... Eu acho que sim, vamos tentar marcar. Eu vou-te deixar uma mensagem no Instagram, além das pirâmides, e vamos marcar uma live, porque eu acho que tem informação muito importante para partilhar com pessoas como eu, que ainda desconhecem vários destes tabus, está bem? Muito obrigada por ter estado connosco, foi um prazer enorme, uma boa aula que tivemos aqui. Eu que agradeço e estou à disposição. Exatamente, até uma próxima oportunidade e muitos beijinhos ali para o Egito. Obrigada, muitos beijinhos vocês também. Obrigada. Fazemos um curtíssimo intervalo.